Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O número dele hoje é 679 programas ao vivo, dá para comemorar. O tema de hoje é esse, bem simples. Creia que Deus faz acontecer. Ele pode. Nós vamos para um hino, depois então a palavra de Deus e a oração pelos necessitados, por aqueles que querem ser grandemente abençoados. Vamos lá. Lá no Monte da Transfiguração, os discípulos não queriam mais voltar. Quando desceram, viram grande multidão. Um lunático foi liberto de terrível opressão. Isto é poder que Jesus tem. Isto é poder que Jesus tem. Da vida eterna e perdoa o pecador. Alivia a sua dor e da salvação também. Uma grande multidão apertada, com muita fé uma senhora lhe tocou. Em grande aperto, mas sentiu necessitada, sondou em suas vestes, no momento foi curada. Isto é poder que Jesus tem. Isto é poder que Jesus tem. Na vida eterna e perdoa o pecador, alivia a sua dor e da salvação também. Lázaro estava 4 dias em um túmulo. Marta e Maria não paravam de chorar. Em alta voz Jesus Cristo então falou: levanta-te, ó Lázaro, e o morto levantou. Isto é poder que Jesus tem. Isto é poder que Jesus tem. Da vida eterna e perdoa o pecador. Alivia a sua dor e da salvação também. Já era tarde, os discípulos navegavam. As fortes ondas não cessavam de bramar. Subitamente sobre as ondas ele andava. De repente fez bonança, a tempestade se acalmava. Isto é poder que Jesus tem. Isto é poder que Jesus tem. Da vida eterna e perdoa o pecador. Alivia a sua dor e da salvação também. Isto é poder que Jesus tem. Isto é poder que Jesus tem. Na vida eterna e perdoa o pecador. Alivia a sua dor e da salvação também. Graça e paz sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para nós chegarmos ao ponto, Deus faz acontecer. A primeira profecia sobre Jesus, Messias,
ela aconteceu lá em Gênesis 3:15, quando Deus falava ainda com a serpente. Ele disse: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, semente da mulher, e a sua semente, ou melhor, semente da serpente, e a sua semente, semente da mulher, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a primeira profecia relacionada ao Senhor Jesus Cristo. A semente da mulher pisaria a cabeça da semente da serpente. Agora, ou melhor, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo, Satanás. Quando Deus chamou Abraão, ele deu mais luz naquela primeira profecia. Ele disse ali que através de Abraão as pessoas serão benditas. Todas as famílias da terra seriam benditas. Claro que falava acerca da primeira profecia, porque se a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, o resultado para toda a humanidade seria benéfico. Então, Deus chamou Abraão e disse: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma profecia, só que com um pouco mais de luz. Aí, Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, e Jacó abençoando seus 12 filhos, chegando Judá. Ele coloca as mãos sobre Judá e sai uma profecia da sua boca. Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10. Judá é um leãozinho. Da presa subiste. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Aqui é uma profecia falando já do milênio. Então, ali foi uma luz
alumiando mais a primeira profecia, mostrando que essa semente da mulher, ela viria da tribo de Judá. Vocês sabem que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, versículo 5. Aí as profecias foram sendo mais brilhantes. Por exemplo, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías, ainda o profeta messiânico, que mais falou sobre o Messias, chamado de evangelista do Velho Testamento, ele escreve lá, Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O Senhor dará um sinal. Então vamos até aqui, porque as demais profecias já serão cumpridas após o nascimento dele. Como Isaías 53 e assim por diante. Mas o local do nascimento do Messias seria Belém, casa do pão do céu. E em Miqueias 5, versículo 2, está escrito: E tu, Belém, Efrata, sendo as menores de Judá, de ti sairá o guia. E a sua saída é desde os tempos antigos, é desde a eternidade. Então preste atenção como que Deus faz acontecer a coisa. Nós sabemos que José e Maria moravam em Nazaré. Nós vamos ver pela profecia do anjo dizendo a Maria em Lucas 1, a partir do verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo, entrando onde ela estava, disse: Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E Maria turbou-se muito e considerava que saudação seria esta. Mas o anjo disse: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse-lhe Maria: como sucederá isso, se eu não conheço varão? Eu sou virgem, sou casta. Disse-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E já é o 6º mês para aquela chamada estéril, Isabel, sua prima, porque para Deus nada é impossível. Maria então diz: cumpra em mim segundo esta palavra. Então vejam bem, Maria morava em Nazaré. E ela então fica grávida. Isabel grávida já há 6 meses de João Batista. Então, ela, morando ali, Deus tinha que fazer acontecer para cumprir a profecia. Jesus teria que nascer em Belém. E eles moravam em Nazaré. Como eles eram os descendentes de Davi, linhagem de Jessé, eles tinham que cumprir um decreto de César Augusto. José tinha que se alistar. Não era um alistamento como o nosso aqui militar. Era um censo. Hoje o pessoal do censo vem na casa. Lá eles tinham que ir lá onde a família deles se originavam ali. E Maria, grávida, como diz as pessoas antigas, já pesadona, sai nessa viagem com José. E nessa viagem cumpre os dias em que ela começou a ter dores de parto. E como havia muita gente tendo que ir lá em Nazaré, ou melhor, em Belém, para fazer esse alistamento, os hotéis, as estalagens estavam cheios de gente e não tinha vaga. E o único lugar que estava de braços abertos para receber Maria, com dores de parto, prestes a dar a luz a Jesus, foi a manjedoura. E justamente a manjedoura, porque ali nasceria o Cordeiro de Deus. É onde nasce mesmo os cordeirinhos. Aleluia. Então, Deus, Ele faz acontecer as coisas, porque Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1,12. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa.
porventura diria ele não faria? Ou falaria e não executaria? Agora, irmãos, aí está o segredo. Se Deus faz acontecer aquilo que Ele promete, aquilo que Ele, através de seus profetas, Ele profetiza, anuncia antes de acontecer, Deus faz acontecer na tua vida. Basta você crer. A única coisa que Deus pede é que você creia. Por exemplo, você vai lá em Hebreus 11:6. Ora, vejam bem, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Galardão, irmãos, é presente. Em outras palavras, Deus presenteia aqueles que o buscam. E eu sempre tenho dito, Deus só pensa coisas boas a nosso respeito. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar a cada um como esperais. Ora, você vai para Jó capítulo 42 e liga esse verso com aquele. Jó disse: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Ora, se Deus pensa somente coisas boas a nosso respeito e nenhum de seus pensamentos pode ser impedido, então, se você crer, Deus faz acontecer. Está entendendo? Se você crer, Deus faz acontecer. Deus faz acontecer a cura. Deus faz acontecer da prosperidade vir no teu caminho. Deus faz acontecer de você, mulher, moça, aí, já numa idade, que não é mais de uma mocinha mais, desejando um esposo decente, crente, creia que Deus faz acontecer. Ao contrário, o rapaz desejando uma dama para se casar com ele, não uma Jezabel pervertida, Deus faz acontecer. Desejando uma casa própria, Deus faz acontecer. Desejando um emprego, porta fechada, Deus faz acontecer. A única coisa que Deus pede e que nós cantamos chamando aquele hino de hino internacional da noiva, somente crer, e é justamente o que Deus pede, somente crer, porque tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. A gente não vê os detalhes da palavra. José e Maria moravam em Nazaré. E Jesus tinha que nascer em Belém. Deus fez
acontecer. Então Deus faz acontecer na tua vida também. Me lembro de um testemunho, ministério do irmão Branham. Que testemunho. Em Mênfis, vocês conhecem. E quem não conhece vai conhecer. Em Mênfis morava uma mulher cristã, mulher de oração, uma mulher que havia criado um filho na palavra. Mas, atingindo uma certa idade, esse filho desvia-se da palavra, vai para o mundo e acaba apanhando uma doença venérea, sífilis. E essa doença já estava atingindo o seu coração. E aquele filho ali deitado numa cama, gemendo e dizendo para a mãe, estava vagando em um mar escuro e falando umas palavras estranhas, dizendo que estava perdido. E aquela mamãe dele, desesperada, ela não queria ver o filho morrer naquelas condições, morrer afastado da palavra, morrer um perdido. Então ela começou uma sessão de oração de 3 dias, orando nas madrugadas. E no 3º dia, ela estava orando, aquela mulher falando com Deus. Ela disse, Senhor, aqui está uma pobre viúva. Meu filho está morrendo. E eu não quero que ele morra nesta circunstância. Não quero que meu filho morra nesta condição. Não quero que meu filho morra perdido, afastado da palavra. Eu quero meu filho salvo. E aqui está a sua pobre viúva. Onde está o teu Elias? Gente, olha como Deus faz acontecer as coisas. Claro, precisamos de crer, precisamos ser mais de oração, precisamos fazer a nossa parte, como foi feito para que Lázaro saísse da sepultura. Ele estava lá dentro, uma pedra na porta da sepultura. Aquela pedra foi os homens que colocaram. Lázaro foi os homens que colocaram morto. Mas a pedra eles podiam remover, mas tirar Lázaro vivo da sepultura, só Deus poderia tirar. Então, Jesus diz para Marta, manda tirar a pedra, faz a vossa parte, eu faço a minha. A de vocês é possível, então faça. A minha para vocês é impossível, então deixa para mim. Nós temos que fazer algo, nós não podemos ficar parados. Gideão, para livrar Israel das mãos dos midianitas, ele só foi alistado por Deus porque não ficou parado. Ele se moveu para fazer alguma coisa, ainda que suas ações não salvariam Israel das mãos dos midianitas, mas Deus viu coragem nele. Deus viu ação nele. Deus viu que pelo menos ele tinha força
para salvar um pouco das coisas da sua família. Faça alguma coisa. Mova-se. Não fique parado. Mova-se. Deus gosta de crente que se move. Deus gosta de pessoas que agem. Então haja. Haja pela fé. Não fique parado esperando cair do céu. Que cai do céu é mal. O diabo caiu do céu. Então espera. Faça a tua parte. Que não vai cair do céu. Deus vai mandar do céu. Vai descer do céu e não cair do céu. Aquela mulher pedindo o Elias. E olha como Deus faz acontecer as coisas. Irmãos, nós temos que crer em milagres. Nós somos chamados para crer em milagres. Nós somos chamados para fazer milagres. Tá? É para isso que nós somos chamados. O sobrenatural. Aquela mulher orando. Havia um avião passando sobre aquele lugar. Naquele avião estava William Branham. E ela havia clamado por Elias. Cadê o teu Elias? Uma tempestade surge. A torre de comando comunica com o avião. Vocês não podem prosseguir viagem. Vocês têm que descer. Aleluia. Aí o avião desce, pousa no aeroporto. Uma limusine pega os passageiros e leva para um hotel. Entre eles, William Branham. No hotel, o homem de Deus, sensível ao toque do Espírito Santo, Deus o chama para dar uma volta. E ele sai pelos bairros e vai descendo para a periferia, sob o toque do Espírito Santo. Vire aqui, vire ali, vire acolá, até que ele chega em uma casa de balaustra, uma simples casa, uma casa humilde, uma casa de pessoa pobre. Uma mulher estava assim. Quando ela vê o homem de Deus, ela diz: olá, pastor. E ele diz: como você sabe que eu sou pastor? Então ela começou a contar a sua história. Ela contou a história até onde eu contei para vocês. Mas, quando ela orou pedindo: Senhor, aqui está uma pobre de uma viúva. Onde está o teu Elias? Ela adormeceu orando. E ela teve um sonho. E Deus disse para ela: o teu Elias está vindo. E ela viu o servo de Deus, o profeta de Deus, o homem de Deus, vindo ao portão da sua casa. E ela disse: quando eu acordei, desde as 5 horas da manhã, eu estou aqui esperando o Senhor chegar. Essa é a minha história. Vamos entrar, pastor. Irmão Branham entra com ela em sua casa. E o filho dela, conversando consigo mesmo ali, e dizia: mãe, está escuro. E fazendo um barulho horrível na boca.
E eles conversam ali. E ele diz, vamos orar. Ora, irmã. E aquela mulher começou a orar. Era uma casinha simples. Não tinha quadros de Picasso, quadros custando fortunas, mas tinha alguns quadros dizendo, Deus te abençoe, Senhor abençoe este lar. Era uma casa simples, mas era uma casa que Jesus Cristo gostava de habitar ali. Aleluia! Glória a Deus! E o profeta descreve dizendo, ela começou a orar. E que oração ungida! Que oração forte! E aí o irmão Brana começa a orar com ela e a unção de Deus, a luz divina, a glória da Shekinah desce naquela casa. Aleluia! E aquele moço que gemia na cama, dizendo, mãe, está escuro, mãe. Mãe, está escuro, mãe. Ele começa a falar diferente. Mãe, está ficando claro. Mãe, está clareando. Aquele jovem estava sendo curado naquele momento. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi curado. Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Apenas creia em Deus e não fique imaginando como que Deus vai fazer. Creia, Deus faz acontecer. A coisa pode sair do teu controle, mas não sai do controle de Deus. Continue orando, continue pedindo, continue crendo. Deus vai fazer acontecer um milagre na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Apenas creia somente. Creia. Creia, pastor. Creia, você está fazendo certo. Você está trabalhando. Você está lutando. Deus não é injusto, não. Não. Deus te recompensa. Deus faz acontecer. Isto é matemática. É como 1 e 2 são 3. Como 2 e 2 são 4. Deus faz acontecer. Aleluia. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue. Deus faz acontecer. Continue. Honesto. Aleluia. Sincero. Deus faz acontecer. Meu irmão, minha irmã, tenha paciência com Deus. Deus faz acontecer. Aleluia. Grava isso. Deus faz acontecer. Deus se move. Glória a Deus. Aleluia. Deus só tem pensamentos bons a teu respeito. Glória a Deus. Então põe o projeto na frente dele. Coloca aí. É isso que eu desejo, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. Combina com a tua palavra, Senhor. Aleluia. Eu creio que o Senhor se agrada disso. Então Deus vai fazer acontecer. Apenas creia de todo o coração. Nós temos o irmão Fábio Medeiros. Oh, que irmão guerreiro, gente. Isso é guerra. Peço oração pela minha vida, por família Medeiros, pelo irmão Basílio e família, por meu filho Tiago Medeiros,
pela minha neta Giovana Medeiros e família, oração pelo meu irmão Flávio Medeiros, por Roberto, André, por Rita e pelos irmãos do Rio de Janeiro. Me lembro de Jó orando pelos filhos. Você ora pelos seus filhos? Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Maria Verres, peço oração por mim, por minha família. Irmão Leandro Barbosa, peço oração por toda a minha família e amigos. Irmão Elias Guimarães, peço oração em favor da minha prima Marilene. A irmã Sara Rafaela, peço oração por mim, para que Deus tenha misericórdia e supra suas necessidades. A irmã Rosalina Rosa, peço oração em favor da minha família. A irmã Solange Maia, peço oração por minha neta Giovana, que fará o exame hoje. O seu tratamento depende muito desse resultado. Deus no controle. Louvado seja Deus. Aleluia. A irmã Sandra Oliveira, Sebastião Charles Praque, Elcio Américo, Laércio Cobo, Célia Cobo, Alex Cobo, Franciele, Alexandro Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Rogério Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basile, Leonardo Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, Maria Valentina Neta, Ana Carolina Neta, Cida Rosa, mãe, Desirê Yasmin Rosa de Oliveira, a filha da irmã Simone, Girlene Lorena, Sebastião de Barros, Leonilda Cleusa Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho, Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gabaldi, e Irene, Aline, Lívia, Hugo, todos Garcia, Lara e família por libertação, Anderson e família por libertação, Débora Pereira França e Milena Alcântara. Vamos falar com Deus. Amado Deus e todo-poderoso Pai, em primeiro lugar, eu te agradeço. O relógio tocou às 6 horas da manhã e eu fui despertado por ele. E o Senhor nos deu essa mensagem sempre de improviso. Sempre há uma luz brilhando. Ao fazer o café da manhã, o Senhor me vem com uma palavra. Aleluia. E sempre tem sido uma bênção. E desta vez não foi diferente. Ó Deus, te agradeço por poder servir, orar pelas pessoas, fazer algo para o teu povo, algo para a tua grande família que leva o teu nome. Senhor, eu tenho um caderno em minhas mãos, li apenas alguns nomes, mas há vários nomes. Há mais de 300 nomes aqui no caderno. Senhor, eu peço que a tua mão seja estendida sobre todos que estão no caderno, solucionando problemas, salvando famílias, trazendo de volta filhos afastados, reunindo de volta famílias destruídas, Senhor, trazendo a restauração dos lares. O inimigo não gosta disso, porque quando foi para restaurar Jerusalém, foi mais difícil do que construir o templo e a cidade. O inimigo estava ali não querendo deixar que Neemias fizesse o muro, e os seus companheiros o templo.
O inimigo estava ali não querendo que aquilo fosse reconstruído. Não foi tão difícil fazer o templo, mas reconstruir foi mais difícil. O diabo não quer que as famílias sejam reunidas. O diabo não quer que haja cura, que é, na verdade, uma restauração da saúde. O diabo quer que continue destruído famílias, filhos nas drogas, filhos afastados da palavra. Mas o Senhor, e eu creio que faz acontecer, vai acontecer, da restauração acontecer, da cura acontecer. Senhor, aqui estão os nomes de hoje. Eu os li. Pai, abençoe, aleluia, a família do irmão Fábio Medeiros, os irmãos contidos aqui no seu pedido, irmãos, parentes, irmãos na fé, os irmãos do Rio de Janeiro, Senhor, opera o milagre na vida deles. Abençoa a família do irmão Walter, a família da irmã Maria Verres, ela, principalmente, dando a cura, a libertação, a família do irmão Leandro e os amigos, a família do irmão Elias Guimarães, a sua prima Marilene, a irmã Sara Rafaela, ela pede por ela, para que o Senhor tenha misericórdia dela e supra suas necessidades. A irmã Rosalina Rosa, por sua família, Senhor. A irmã Solange Maia, por sua netinha. Oh Deus, que sofre naqueles tratamentos, mas eu creio como ela, Pai. Tudo está no teu controle. Aleluia. A bênção virá, a vitória acontecerá, porque o Senhor faz acontecer. A irmã Sandra, por viagem, a irmã Eunilza, ela pede por ela, Pai, por sua família, que o Senhor aumente mais a fé, e ela crê. A irmã Juscele, peço por minha família, ó grande Deus, Pai Todo-Poderoso, manifesta, Pai, o teu poder sobre estas vidas, Senhor, dando a eles a vitória, a cura, a libertação. Faz acontecer, Pai Santo. O Senhor é poderoso, é o Todo-Poderoso. Faz acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós tivemos, meus queridos irmãos, 50 conexões, uma média de 60 irmãos assistindo. Irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. Que Deus vai abençoando cada nome que eu falar também. A irmã Keila Gouveia, lá em Jaraguá, Goiás. Irmão Walter, em Lins. Irmão Toninho Gabaldi, Manduri. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Cida, em Bastos. Irmão Valdivo, Getulina. Irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. A irmã Maria Verres, em Três Lagoas. Irmão Sérgio, a irmã Valdirene, Tupã. Irmão Cícero, a irmã Madalena, em Limeira. A irmã Elisalma, irmão Dário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Nina, em Bastos. Irmão Gabriel, irmã Alessandra, Limeira. A irmã Anísia, Bastos. A irmã Rosane Charopém, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. A irmã Giane Cunde, Campo Norte, Goiás. Irmão Alfredo, em Tupã. Irmão Isaac Martins, Limeira. Irmão Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Jéssica Salles, Limeira. Irmã Leandro Barbosa, Franca. Irmão Antônio Calado, Itu. Irmã Pedra Silva, Itaí. Irmão Nelson, irmã Cláudia, Manduri. Irmão Aldair, irmã Leila, Três Lagoas. Irmão Estevão, no Óleo. O irmão Jacir Xenen, Itá, Santa Catarina.
irmão Adão, irmã Maria Marília, irmã Eunilza em Araçatuba, irmã Sara Rafaela Curupira, Pernambuco, irmã Rosalina Rosa, Birigui, irmã Solange Maia, Araçatuba, irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, irmã Irene Família em Tupã, o irmão Zildo Bastos, pastor Valfrides, Guanambi, Bahia. Prazer, pastor Valfrides. Irmão João, irmã Silene Queiroz, a irmã Sandra lá em Sergipe e a irmã Juscele Aparecida e a irmã Glauciene Nunes em Uberlândia. Tem mais gente chegando aqui. O irmão Felipe aqui. Para Deus testificar sua vida. Estou em um propósito de Neemias. Assim que entrei na live, o varão estava falando de Neemias. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que Deus continue vos abençoando. Deixa aí o seu like e propaga essa programação. É uma programação bandeira branca para abençoar a tua vida. Tá? Que Deus continue abençoando. Até a próxima programação. Shalom.